Olá, muito bom dia. Meus amigos da Página 2, uma alegria enorme estar abrindo o programa Carlos Henrique, sábado da Independência, aniversário da Independência do Brasil. E nós vamos aqui hoje abordar um tema muito importante relacionado à qualidade de vida, ao desenvolvimento das pessoas, das cidades onde elas moram. Falando de conquistas, às vezes parecem inalcançáveis, mas que alguns povos já desfrutam e a gente quer seguir modelos que dão certo Brasil afora, mundo afora. Aliás, o sonho de consumo que você tem, às vezes não para num carro, numa casa, numa viagem. O sonho de consumo de todos nós não deveria ser a saúde, não deveria ser o bem-estar. Pois é esse tema que a gente vai provocar hoje aqui, uma discussão com dois convidados muito especiais, pessoas que estão focadas nessa coisa toda de ver as cidades crescendo organizadamente, de forma sustentável. Eu estou recebendo hoje aqui nos estúdios da Página 2, para minha alegria, o casal, Carolina Viviane Nunes, já esteve no programa no ano passado, por essa época mesmo. A gente conversou sobre a preservação do patrimônio histórico das cidades e fizemos um programa bem bacana, gravado lá no Parque Ramiro Ridger. E o Walter Carlos Weingartner, ele anda postando algumas coisas muito bacanas. E um dia a gente pegou um desses assim, opa, esse aqui dá uma entrevista, e a gente vai conversar hoje sobre a cidade na velocidade do pedestre. Eles são do Humanitat, que tem uma visão muito interessante que eu vou deixar que eles expliquem para vocês todos, para a gente sentir, afinal de contas, o que eles representam, o sonho deles, o que eles esperam que aconteça quando o povo, quando o mundo desenvolver-se em direção a uma situação mais sustentável. A gente tem que sair um pouco dessa mesmice, né? Dessa falta de criatividade, muitas vezes. Vamos mexer com o administrador público, ele tem uma tarefa sagrada, né? de fazer para a sua gente algo melhor. Então, o programa de hoje está centrado nessa questão envolvendo a qualidade de vida. A cidade na velocidade do pedestre. Sejam muito bem-vindas. Carolina, bom dia. Tudo bom? Muito bom. Você saiu essa semana bastante agitada, com palestra importante em Florianópolis, que eu sei, a convite da FACISC, abordando o que, na verdade? Era o DEL, era o congresso, o fórum do DEL, que é um fórum anual. O DEL é o Programa de Desenvolvimento Econômico Local, que são, se eu não me engano, 22 cidades em Santa Catarina, mas envolve outras cidades no Nordeste, no Rio Grande do Sul. Ah, que legal. E o tema desse ano era saneamento, turismo e sustentabilidade, e o quanto isso está integrado com os rios. Então eu falei sobre rios como potenciais turísticos e urbanísticos. Tá certo. E a FACISC, lembrando, é a Federação Catarinense do Comércio e da Indústria, é um órgão forte, bota o carimbo numa iniciativa dessa, a gente fica até contente. E o meu outro convidado, Walter Carlos Weingartner, seja bem-vindo, Walter. Muito obrigado pelo convite, por esse espaço. É um prazer estar aqui em Timbó mais uma vez. É uma cidade que a gente gosta muito de estar aqui. Muito legal. E a gente tem muita coisa para falar. Vocês podem, por exemplo, já de imediato, falar um pouco mais dos objetivos, o que vem a ser a Humanitat, que é a empresa que vocês representam. A gente fala sempre da cidade como habitat humano. Aqui em Santa Catarina, mais de 80% das pessoas moram nas cidades. As cidades são o local preferido de moradia das pessoas. Certo. Então, como é que a gente vai viver de forma adequada nessas cidades? Quais são os valores que essa cidade tem? O que essa cidade persegue como modelo, como ideal? Né? Então, a gente vai falar sobre qualidade de vida, sobre novas formas de morar, de uma forma com mais qualidade de vida nas cidades. E daí a gente trabalha com transformação de percepções, atitudes e ambientes. A gente tem feito projetos bem interessantes, agora a gente até apresentou ali na FACISC, um projeto muito interessante que a gente está fazendo na cidade de Lages, que é junto com a Glóbulo de Florianópolis, que é o Criaticidade. Daí tem a validação dos eixos de desenvolvimento econômico, as vocações da cidade, tem essa relação
com como que a cidade vai encontrar o seu propósito e mostrar esse seu propósito dentro da cidade, para Santa Catarina, para o Brasil, para o mundo. Legal. E a gente vai entrar com a parte de desenvolvimento urbano. Você completa alguma informação? Você quer sentir que você quer falar alguma coisa? Eu acho que a Humanität é a síntese, né, que a gente já tem discutido há muito tempo, de como a gente poderia intervir nas cidades, a título de mudar uma realidade que parece que tem se agravado, os problemas têm se tornado mais constantes, né? Um aumento do trânsito, um crescimento desordenado. E a gente, como sociedade civil, a gente discutia muito como é que a gente pode mudar essa perspectiva de futuro. Onde vocês constroem, da onde vocês extraem essas informações? Por exemplo, vocês estiveram na Europa, que eu sei, e vários países, olhando esse detalhe, de olho nessa coisa? Sim. Eu tive nas cidades mais humanizadas, digamos assim, né? Sim, eu morei muito tempo fora, né, na Alemanha. Meu pai fez doutorado, isso na década de 80. Então eu quase quase nasci na Alemanha. E tenho 9 anos já que morei na Alemanha. Então a Carolina veio depois me visitar lá em 2003, estava fazendo um projeto de final de curso, né, do Instituto de Pesquisa. E a Carolina, arquiteta, já a gente discutia, né, o que faz uma cidade ser tão boa, quais são os detalhes aqui que fazem uma cidade ser boa. E não é as pessoas terem tanto dinheiro, isso talvez não seja tão o aspecto tão principal, mas sim a qualidade dos espaços públicos, né, a oferta, a disponibilidade desses espaços para todo mundo, né, de forma a potencializar até... Quer dizer que vocês não foram lá só bater fotografias, foram lá olhar, observar como as pessoas vivem, como elas construíram entre elas aquelas ilhas de qualidade de vida, uma coisa mais ou menos assim, e aquilo já suscitou, vamos replicar essas ideias, é mais ou menos assim? Sim, a gente sentiu que a gente precisava trazer novas referências, né? Muito bom. De como é que as coisas funcionam, ou quais são as limitações daquela solução. E a primeiro passo, discutir elas aqui, né? No maior número de pessoas possíveis. Então, naquela época ali, com o Facebook, a gente via muito grupos de saudosismo do passado e que era quase que proibido de discutir a questão do futuro, né? Verdade. A gente está perdendo esse patrimônio, está transformando em prédio, mas se queria muito fazer aquele saudosismo, aquela visão antiga. A gente precisa atualizar, precisamos ver a cidade do futuro e discutir essas referências. Muito bom. E, então a gente convidou as pessoas e também a ótica de não só trazer os problemas, como também pensar nas possíveis soluções. Bom, se a Carolina, por exemplo, foi convidada para palestrar num encontro desses de importância, como a FACISC realizou e realiza essa semana, evidentemente que há um reconhecimento já pelo trabalho de vocês, certo? Assim, eu acho que uma grande virada que deu, assim, em termos profissionais, que a gente fazia isso como um hobby, praticamente. Eu trabalhava como arquiteto, o Walter é engenheiro, e daí depois eu participei de um programa patrocinado pela própria Angela Merkel, em que eu fui para a Alemanha como uma das jovens líderes brasileiras para desenvolver um projeto sobre rios e cidades, essa integração entre as áreas urbanas e as áreas naturais, e como isso aconteceu com as ações governamentais e com as ações da sociedade civil nas cidades. Foi aí que a gente criou o Humanität como uma empresa de transformação de percepções, atitudes e ambientes. E as nossas cidades aqui, a grande maioria, contempladas por rios, né? Às vezes eles nos incomodam, mas também eles dão resposta às agressões que nós, homens, os humanos, às vezes cometemos. Mas, enfim, o rio tem tudo a ver, a água tem tudo a ver, né? Como você chega num lugar onde tem água, onde tem verde, aquilo por si só parece que diminui a temperatura, por si só te acalma, né? Tem toda essa pegada. E a gente vai continuar essa conversa. Já quero dizer a vocês que estão acompanhando aqui a Página 2 esse sábado, que a gente tem aqui de fundo obras do Rick Wiggers, que é um artista, um designer de Jaraguá do Sul. Esse mês ele está aqui com a gente, final do mês um outro artista, é a nossa galeria de artes. Aliás, ele decora todo o ambiente, da cozinha ao corredor, à redação, todos os compartimentos aqui da PG2. Um abraço ao Rick. Também quero dizer que a Página 2 tem um compromisso, seus pilares vão pelo bem-estar. Hoje a gente insere esse programa nesse quadro, desenvolvimento sustentável também, economia colaborativa, inclusão, educação, mercado de trabalho, comportamento também, a inovação tecnológica e a cultura.
Também a gente pode pegar um pouquinho disso para inserir no programa de hoje. Então, são os eixos da PG2. Quero dizer que o programa Carlos Henrique tem apoios importantes. Eu destaco aqui da Uniaselv, da Belicorp, do Paromas Restaurante e Pizzaria, uma referência gastronômica no centro de Timbó, da Unifique, a tecnologia que nos conecta. Aliás, todo o conteúdo da PG2 está no Unifique Play, a TV da Unifique, bem bacana, com muita qualidade. Cicobi Euruvale, maior, mais forte, feito para você. Do Vidas, Instituto de Assistência à Saúde, com gestão hospitalar de muita qualidade em 8 municípios de Santa Catarina e uma casa de acolhimento em Rio dos Cedros. Do Arroz do Alfovo, conheça o Integral, uma das novidades do Arroz do Alfovo, e da Cervejaria Borque. Viva como nunca, Borque como sempre. Então sejam todos muito bem-vindos ao programa de hoje. Um rápido intervalo, tipo 1 minuto e meio, 2, e a gente já vem então para entrar de fato na discussão que nós propomos hoje, com uma pauta que intitulamos A Cidade na Velocidade do Pedestre. Fica com a gente. Borque, cerveja artesanal de verdade. A pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo. Tradição e qualidade na sua mesa. Labotim, exames laboratoriais. Tudo por amor à vida. Cicobi Euruvale, maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Cicobi Euruvale. Uniaselv Graduação em Pós. No EAD ou no presencial, a Uniaselv é a melhor escolha. Medical Core. Cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Unifique, a tecnologia nos conecta. Conecte-se já. De volta aqui na página 2, esse 7 de setembro nós escolhemos um tema muito legal para você acompanhar. Aliás, se você não puder acompanhar hoje, tiver outro compromisso, quando você quiser, esse conteúdo da PG2 vai estar à disposição no Facebook, também no YouTube, você vai poder acompanhar esse programa, tá certo? E faça bom proveito a hora que puder, a hora que quiser. Afinal de contas, essa é a nova forma da comunicação, né? Nossa, uma rádio, é um canal de comunicação digital. Enfim, ouça, assista quando quiser. Bem, hoje a gente já apresentou antes a Carolina Viviane Nunes, que é arquiteta, o Walter Carlos Weingärtner, que é um engenheiro. Eles são do Humanitet, um grupo já apresentado aqui também, uma organização já apresentada, com uma visão muito interessante do que pode melhorar em nossa cidade. Esse programa, eu queria muito chamar a atenção, vocês que estão aí na gestão pública, de prefeitos a auxiliares, secretários a vereadores. É bom observar esse tipo de coisa, porque afinal de contas, sei que cada um quer, com o seu trabalho, com a sua gestão no executivo ou no legislativo, o melhor para a sua gente. E é preciso, às vezes, copiar, você que não viaja, enfim, é preciso copiar alguma coisa que no mundo vem dando certo, ou que possa ser uma pegada em direção a uma vida melhor. Enfim, e a cidade na velocidade do pedestre é o tema de hoje. Queria que vocês, Viviane, Carolina e Walter, falassem um pouquinho mais. A cidade na velocidade do pedestre, o que isso quer dizer para vocês, na verdade? Vamos eliminar carros, bicicletas, motos barulhentas e vamos caminhar mais? Eu acho que a gente precisa fazer um pouquinho da leitura de como que a gente chegou na cidade hoje, né? As nossas cidades, elas são altamente influenciadas pelo modernismo e pelo pensamento modernista nas cidades. São engessadas por um modelo. É que o modernismo, ele veio também com uma ideia de democratizar assim, a cidade, né? Tinha um problema da Revolução Industrial, quando as pessoas incharam as cidades, e daí não tinha circulação de ventos, não tinha circulação, não tinha entrada de sol adequada nas cidades. Bom, teve todo um contexto histórico. Certo. Mas, assim, para resumir um pouco como a gente chegou, eles separaram as cidades em funções. Então, recrear, trabalhar, morar e circular. E acabou tendo uma ênfase muito grande na função circular, que era para ser uma função, mas virou um meio das cidades. Pior que é. Grandes avenidas. Então, pior que é, e acabou sendo que assim, as cidades se tornaram aparatos de interligação viária entre funções isoladas. Aliás, a cidade começa... Antes crescia em função do rio. Ainda tem essa coisa, mas agora cresce em função da avenida que vai ser construída, da rua que vai ser aberta. E a questão também é essa da escala, né? Quando eu tinha aquele centro
que tinha sido construído pelas pessoas, não pela máquina. Eu digo assim, claro, tudo é construído pelas pessoas, mas assim, na escala da pessoa humana, que a pessoa humana consegue ir lá fazer assim, e não na escala da máquina, eu tinha muitas texturas nessas fachadas. Então, tu vais caminhando e tem uma série de variabilidades. As fachadas são curtas, elas têm texturas, eu presto atenção. Depois, quando eu faço essa cidade na escala da máquina, e para se deslocar de carro, eu vou ter fachadas longas e que não tem tantos detalhes. Porque quem está passando de carro não interessa muito, tu não vês essa diferença. As placas vão ficando grandes para que eu consiga ler com uma certa velocidade. Outdoor é um dos exemplos, exatamente, né? A velocidade que uma pessoa caminha vai ser ali 5, 6 km por hora, alguma coisa mais assim. Eu vou tendo uma série de experiências visuais. Quando eu estou a 60 km por hora, eu tenho uma experiência visual diferente, então é limpo. Só que daí o que acontece, eu digo a fachada, né? Só que daí caminhar nessa rua, ela é desagradável, ela não foi pensada Carolina, nessa no escala. trânsito maluco que a gente tem hoje, quem está dirigindo nem outdoor dá para olhar mais, né? É por isso que eles são tão grandes. É engraçado também que a gente, conversando com o Henrique Penhalosa, né, veio dar uma palestra, acho que foi na FUB, isso há uns 4, 5 anos atrás, ele falou algo muito interessante, que em Bogotá, ele então prefeito, ele diferenciava trânsito de mobilidade, que eram problemas distintos. Diferenciava o trânsito de mobilidade. Né, problemas distintos com soluções distintas. A mobilidade, né, ele comentou que se resolve com um transporte coletivo, eficiente, né, com qualidade, com preço baixo, mas e com conforto, atendendo a toda a cidade. E o trânsito, tu resolve restringindo o uso de automóveis individuais. Então, aqui se faz uma certa confusão, né? Se confunde mobilidade com trânsito, e são coisas distintas. E mobilidade com carro. Mobilidade com carro. Então, a gente comenta também, né, por que as cidades europeias são tão boas. Primeiro, fazer um parêntese, que o automóvel também é muito recente na história humana, né? Claro. A gente tem o automóvel há 100 anos, e as cidades mais antigas do que 100 anos tem aquela característica medieval, que é um labirinto no centro histórico, uma coisa que o carro não é convidativo estar ali. Então, se resgatou isso recentemente na Europa, a maioria das cidades históricas, então, elas têm o centro exclusivo para pedestre. Pois é. Né? E é muito mais agradável, tu estás ali descobrindo as vielas e os artistas de rua, numa atmosfera de segurança. O som da cidade é outro, né? A poluição, então, isso está ausente. E em termos de mobilidade também é vantajoso, porque trazer todo mundo de automóvel naquele pequeno espaço do centro aí não favorece a ninguém, nem para quem quer atravessar a rua e nem para quem quer achar uma vaga de estacionamento. Então, o que se faz hoje é fazer o fechamento do centro, fazer estacionamentos periféricos e, a partir de um determinado limite, se entra a pé no centro. Exatamente. Então esse é o padrão lá, né? Da maioria das cidades que tem um centro histórico, né, a preservar. E essa questão histórica do automóvel é algo recente. A gente tem fotografias de centros das cidades anteriores aos automóveis, onde as pessoas estão sentadas na rua, se encontrando, fazendo encontros na frente das suas casas, com cadeiras e com ruas totalmente acalmadas, né? E a gente perdeu isso e hoje a gente acha natural, a gente está nessa atmosfera de medo, de barulho, onde as pessoas não conseguem mais conversar, né, por causa do barulho. O Walter falou uma coisa interessante, que é você compara uma cidade dessa da Europa com 2000 anos e traz para o Brasil com uma nova visão, mas ainda jovem, 500 e poucos anos, há uma diferença de tempo muito acentuada, né? Então, adquirimos aqui os nossos modelos, a nossa cidade talvez mais moderna, Brasília, já fez avenidas enormes, ao contrário do que se tinha na Europa. A influência modernista. A influência modernista, né? É que se bem que Brasília tem um detalhe que me chama muita atenção, que é quando eles criam essa espécie de ilhas, né, onde o pessoal vai morar, tem tudo ali, vira uma célula de viver, né? É que essa inovação que trouxe Brasília, ela acabou não sendo apropriada de maneira correta nas outras cidades, né? Porque a ideia Brasília é a cidade perfeita do modernismo, né, com a separação de funções, mas tem essa coisa interessante das superquadras, que ali cria uma unidade de vizinhança que tu fazes a pé. Exatamente. Só que
essa ideia, ela não Lotes foi copiada livres. nem mesmo nas cidades satélites que estão ali ao Olha, redor. pois então, é. assim, o conceito ele acabou sendo deturpado. E o que ficou foram as grandes E o que avenidas. ficou foram as Claro, grandes hoje avenidas. grandes abarrotadas de carros, um trânsito caótico também algumas vezes, né? E a ideia de transformar todo o térreo em grandes parques também não foi corretamente apropriada, porque os prédios nas outras cidades foram sendo construídos nos lotes, nos pequenos lotes que têm lá seus 12, 15 metros de frente. E muitas vezes... Que era concebido para uma casa unifamiliar, então foi feito um prédio. E que a ideia era transformar esse térreo em um grande parque para as pessoas. Isso não foi adotado nas outras cidades. Não foi. Lamentavelmente não. E muitas vezes se fechou também essa fachada térrea, assim, até na própria universidade, né, ali o básico, né, isso tudo era permeável e daí foi fechado. Dentro do ITA também tem as construções antigas do Niemeyer e aquilo não se viu a função daquilo, não se entendeu e daí se aproveitou como espaço para construir mais uma sala, mais alguma coisa. Alguma coisa se perdeu, né? Quando vocês pensam na cidade, na velocidade do pedestre, né? É utopia isso ou dá para acreditar que a gente possa ter uma cidade se desenvolvendo nesse ritmo? A gente tanto acredita nisso que a gente está propondo algumas ideias que vão nesse sentido. Porque a gente fala dos rios, né, como espaços vitais da cidade para o desenvolvimento futuro. E a gente lembra que os rios eram os lugares onde se tinha a energia elétrica, com as rodas da água, se jogava o dejeto de esgoto, né? Ou mesmo se utilizava para transporte. Sim. E depois perdeu a função, as pessoas deram as costas para o rio, nunca se deu realmente importância na função ecológica, na função social que o rio poderia trazer, também da climatização, né? A gente mora num país tropical e a gente vai para a Alemanha e vê que eles estão pensando em desviar cursos de água para dentro das cidades para refrigerar as cidades no verão. Pois é, olha só. só. Porque o verão lá demora 1 mês, 2 meses, né? Vê como a gente podia ter atenuado tudo isso se a gente não desse as costas para o rio, né, Walter? Sim, claro. Né? Aqui, a cidade de Timbó, nós chamamos a capital brasileira do cicloturismo, e que tem 2 rios. Ela, de fato, todas as construções, excetuando alguma nova visão diferente, elas dão as costas ao rio. Literalmente, então para o rio fica a parte feia, ficam os varais, ficam as coisas mais ou menos assim, né? E essa visão não é a visão correta, porque o rio é muito bonito, Sim. É ali que emana toda essa temperatura diferente, o ar que é outro, né? Que se limpa, que filtra não tudo. Não só o rio, mas as margens do rio, as margens, onde tem a mata ciliar, a função ecológica de corredor de animais, né? Então fora dessa área legal, a gente poderia, né, construir uma cidade que fosse um grande parque linear, né, onde ali estão conectados estruturas como para lazer, para moradia, casas de idosos. Sem nada, sem essas ferramentas de parques, de coisa para fazer exercício, nada. Pode campo ser aberto. Algo mais simples, né? Você, deixa eu ver se eu entendi. Aquilo que você falou, o rio, a mata ciliar e mais um espaço. Nós temos aqui, então, rio, pouco de mata ciliar, ou quase nada, e prédio. E imediatamente uma estrada. Sim. Ou o fundo das casas. Certo. Né? E qualquer coisa que tu queira fazer ali no fundo das casas, até a princípio, os moradores são contra por uma questão de não entender a função daquele espaço, que deveria ser público, mas se tem um receio de que vá oferecer espaço para alguém entrar na casa, né? Um pouco de insegurança. Sim. Né? E, ao mesmo tempo, a gente vê isso como o contrário disso na Europa, onde esses lugares são os mais utilizados, onde se tem os olhos das pessoas, eles são também os lugares mais seguros. Então a gente fala, esses eixos, eles podem ser integradores, porque a questão de mobilidade, se tu usa da bicicleta, ao lado do rio tu tens baixa inclinação, porque o rio ele sobe muito devagar, né? Claro. E tu tens também a questão da climatização, tanto pelas árvores, né? Pela cobertura, tanto pela água que é sempre
numa temperatura mais baixa, então tu crias um certo microclima naquele lugar. E um eixo de desenvolvimento da cidade, onde tu tens as moradias, as crianças podem ir sem cruzamento com estradas, né? A não ser em algumas pontes, e daí tu resolve isso localmente. Mas ao longo do rio tu tens ali uma área de segura de intenso lazer, para encontrar pessoas, para fazer piquenique. E essa questão do trabalho hoje, onde se discute um trabalho com mais inteligência, tomada de decisão, e de maneira virtual, né? De maneira remota. Então hoje, através do celular, tu pode sentar embaixo de uma árvore e fazer o trabalho que tu farias dentro de um escritório. Lógico. A gente vê muito isso na Alemanha. Sim. Alunos de faculdade, né? Faculdade no lado do English Garten, lá em Munique, os alunos saem da sala de aula, vão para o parque. E continuam. E não só para lazer, vão para estudar, para escrever, para encontrar outras pessoas, para discutir ideias. Então, a cidade do futuro, ela tem esse espaço de encontro para se inovar, para se discutir ideias, para se entender os problemas. Não dá para todo mundo ficar nos seus escritórios, nas suas casas, né? E não usar essa característica de encontrar a pessoa nas cidades. Muito bom. Queria provocar uma situação com vocês dois da seguinte forma. A gente sabe, já falei sobre isso há pouco, das boas intenções do gestor público, enfim. Mas para onde vocês mandariam um prefeito? Que cidade no mundo ele deveria conhecer para tentar copiar essa coisa que foge do modernismo, mas que vai de encontro à qualidade de vida, que é a coisa mais imediata que a gente quer? Para onde? Eu acho que as boas referências... Você falou? Holanda, é que eu acho que modelo perfeito, assim, aqui um modelo perfeito, eu acho que não existe, mas Holanda eu acho que existem boas soluções em vários lugares, né? Eu falei cidade, a Holanda, você falou na condição de país, então é toda a Holanda? Olha, todas as cidades pequenas, cidades grandes, Haia, ótima, Roterdã, ótima, Amsterdã, ótima, até cidades muito pequenas, Delft, Kerkrade, Leiden. Cidades novas. Existe uma... E o que tem lá que a gente não tem? Eu acho que o que nos fascinou assim, foi a oferta de espaços públicos de qualidade para toda a população. É uma cidade onde tu se sente cidadão, ela é democrática, ela aceita o visitante, ela não expulsa as pessoas para a periferia onde não se tem infraestrutura. Então, na periferia tem grandes parques, a questão da uniformização dos cruzamentos que eles são muito seguros, tanto para quem está de carro, para quem está de bicicleta ou quem está a pé. Então existe uma uniformização desses projetos, eles são sinalizados e construídos de forma muito semelhante. Me chamou a atenção quando você falou que aqui a gente expulsa para a periferia, né? E lá na periferia com parques, quer dizer, se você vai para lá é porque vai ser um lugar bom também. Sim. Né? Você tem a opção de, olha, vou sair daqui do centro urbano, pulsa mais para uma região mais calma, menos ruídos, essa coisa toda, sim, mas ainda assim dispõe de infraestrutura, de bem-estar. É que eu acho que também tem uma questão das escalas dos bairros e as escalas das ruas. Então, aquela rua residencial, onde o pedestre, onde a bicicleta vão ter preferência, ela tem até mesmo uma espécie de um tijolo, tipo um paver intertravado, com uma cor diferente, um vermelho, meio vinho, e que até para acessar, eu estou numa rua principal de carro, para acessar essa rua, ele vai passar por uma espécie de uma lombo-faixa um pouquinho sim, maior, que sim, é todo o cruzamento. Sim. E daí ele se lembra, opa, aqui eu não tenho mais preferência. O próprio desenho, ele vai ter uma série de remansos, um aqui, um para cá, e que o carro ele não vai passar reto, com velocidade, ele nem consegue. Nem pode dar rápido. Nem consegue. Soluções de traffic calming, que se então fala. Ele vai devagarinho. São obstáculos na via, onde é uma via reta, se coloca uma pedra, se coloca uma árvore, então a pessoa é obrigada a fazer esse zigue-zague. E muitas vezes... Isso nas ruas de bairro, é claro, a gente não está falando da rua principal que faz a ligação. Entendi. Né? As ruas de bairro, elas são vias de um sentido só. Às vezes, e existe uma regulamentação, às vezes, que não pode passar a segunda marcha. Então, existe essa segurança. A rua se torna um lugar onde as pessoas podem novamente ter a função de recrear, a criança jogar bola, né? Então existe essa diferença até de escala, do tamanho de pista, né? E obstáculos que se criam para gerar esse conforto para quem mora ali. Carolina falou algo que nós tínhamos aqui uma época, a tal da rua
residencial, a tal da Rua do Comércio, a tal da Rua do lugar das indústrias, hoje misturou tudo, né? A gente não tem nessa preservação mais a rua residencial. No outro dia nasce um comércio, ele nasce uma atividade, né? É que eu acho que é interessante pensar assim, em centralidades para os bairros, perto dessas centralidades do bairro, porque também não faz sentido eu morar num bairro e ali eu não ter nada, não ter comércio, não ter uma padaria, não ter nada. Claro, mas tu cria trânsito, eu posso criar uma centralidade, essa né? centralidade eu tenho uma praça, eu posso ter um adensamento maior nessa região e então eu vou ter essas ruas acalmadas, onde são as ruas que as pessoas moram. Que é uma das maneiras que funciona muito bem na Holanda. É claro que também tem uma pequena padaria, esse comércio vicinal, ele é importante que ele esteja também no bairro, sim, né? sim. É importante que ele exista. Eu acho que uma coisa que falta... A Holanda é muito boa, é um país muito bom. Eu acho que faltam duas coisas, né, na Holanda para dizer que não é o modelo perfeito. Assim, uma é a maior integração com a natureza, como é o caso das cidades alemãs. Tem mais integração com a natureza? Nas cidades alemãs, com toda certeza, tem muito mais integração com a natureza. Essa natureza ela está presente nas cidades, ela está presente nos deslocamentos, no parque. Nossa. A Holanda é uma paisagem muito construída, até pela formação do país. E também pela própria formação do país. O território está a 2/5 do território está abaixo do nível do mar. Pois é. Então são duas coisas, né? Uma que é uma paisagem muito construída e falta essa integração com essa natureza. E a outra que até por isso, as soluções são muito técnicas, ela é um país mais planejado, de cima para baixo, e o que falta é um pouco daí do modelo dinamarquês, que é mais de baixo para cima, pensando mais participação popular. As decisões. Por isso que a gente diz, assim, modelo perfeito, acho que não tem, mas os prefeitos aqui que a gente estava provocando, né? Visitem a Holanda, mas dê uma passadinha na Alemanha, por favor, é obrigatório, até para contemplar essas duas situações, né? Uma de uma cidade que funciona, que tem tudo organizado, e outra, esse convívio mais constante com a natureza, onde a Alemanha surpreende o mundo até, às vezes, com esse tipo de foco que eles dão na gestão dos municípios, dos distritos, enfim. Eu acho que é importante lembrar também que são processos muito recentes na Europa. A gente está falando da conquista das ciclovias, isso veio da década de 60 na Holanda. Pois é. A gente foi para a Alemanha estudar rios e cidades, então o processo de renaturalização dos rios, ele tem agora 10, 15 anos, porque a gente sempre fala, eles são evoluídos, eles já fazem isso sempre. Não, rios como o Emscher, ali na região do Ruhrgebiet, na antiga região de mineração e do aço, o rio era usado como dejeto até 3 anos atrás. Então agora... Um rio morto por completo, praticamente. Eles estão recuperando esse rio, canalizando a parte de dejeto, mas o rio tirando as margens concretadas e trazendo o rio, a liberdade, né? Aliás, eles concretaram essas margens há pouco tempo também, né? Isso foi... E logo voltaram atrás. No início do século passado, né? Concretado já há mais tempo. Principalmente pela questão depois da navegação, mas depois, claro, principalmente com os canais de energia elétrica, mas também com uma forma de fazer a água escoar mais rápido. Mas então, hoje a recuperação desses rios é também uma estratégia de trazer qualidade de vida para essas regiões, né? Que sucumbiu com o declínio da indústria, perdeu milhões de pessoas. E aquelas estruturas ficaram abandonadas, né? Antigas fábricas enormes. Então, hoje existe toda uma estratégia de recuperação do rio e valorização desses antigos imóveis fabris para a criação de áreas de cultura, de galerias. Você falou em ciclovias recente, né, na Europa, e a gente vai aos poucos também assimilando isso e vendo... aí os gestores têm uma boa ideia, digamos assim, de propiciar esses espaços para que se use mais a bicicleta. Ele quase fomenta nas pessoas, olha, andem de bicicleta, tem aqui a ciclovia. Nós aqui em Timbó temos uma ciclovia respeitável, se a gente comparar com outras cidades, e ela está interligada a todas as situações. Aqui não está ainda, aquela que não termina num poste, não termina num buraco. Essas ainda estão sendo construídas, mas que vão acontecer. E eu acho isso bacana. E temos aqui na nossa cidade outra coisa que é muito adequado ao uso da bicicleta, um centro plano. Isso é um diferencial e tanto, né? Isso democratiza, com certeza, o uso da bicicleta, né? Porque, às vezes, para criança, para pessoa com mais idade, é um obstáculo, né? Tu vencer uma subida mais íngreme ou algo que seja
muitas pistas, né? Muitos automóveis, então aquele ciclo de sinaleira que não favorece a quem não está com carro, né? E eu acho que tem que pensar também na coisa do respeito ao ciclista, porque tem muitos lugares, a Europa não é perfeita, né? Sim, claro, assim, claro. Também é um processo e também está acontecendo. Sim. Mas quando acaba essa ciclovia, o carro vai respeitar. Em momento algum, o carro vai te cortar, ele vai convergir à direita, ele vai te cortar, de maneira alguma. Questão até de educação, é uma questão entender, de respeito. né? E a outra é como o próprio desenho urbano vai favorecendo a condição da bicicleta, como eu comentei, né? Então eu tenho uma série de obstáculos, porque daí a bicicleta consegue ter preferência nesse tipo de lugar, Olha mesmo só. que não tem assim, eles respeitam, eu respeito porque nem consegue. eu também falaria um detalhe que é importante, que não é só o desenho da ciclovia no ambiente ali do desenho da cidade. É também a arborização, é também o isolamento ali uma faixa de segurança ali, né, que te impede que carro possa entrar ali em cima da calçada, né? Então a gente tem um modelo aqui que é loja, que o carro entra, então criam desníveis na calçada. Sim. E uma falta de uniformização ali tanto da calçada público, quanto daquela área que poderia ser para bicicleta. Sim. Então a gente fala ou a bicicleta ser usada para se locomover dentro da cidade ou também para passeio, para que nem tudo na vida é só ir trabalhar e voltar para casa. Verdade. Né? Então essa coisa do passeio, ela acho que, ao meu ver, assim, que pode ser feito através dos rios, pelos morros, é também muito interessante. Eu estava imaginando aqui a nossa cidade aqui, contemplada por 2 rios, né, que podiam ser, de certa forma, aproveitados, não só para o lazer, mas também para a navegação, né? No entorno, ou próximo a eles, toda essa faixa de ciclovia para as pessoas se mobilizarem, andando de bicicleta, utilizando a bicicleta. A gente tem aqui a questão, a formação da cidade em torno dos rios, e ela foi ampliando numa área plana com todas as condições de fazer isso, né? Aliás, não só Timbó, várias cidades catarinenses vocês conhecem também, né? Então, era só botar mãos à obra e pensar grande, pensar num futuro, pensar 50 anos no mínimo, né? Sim, eu acho que existe hoje uma nova condição, né, de pensar a cidade de maneira sustentável, que ela tem que ser vista com muito cuidado, porque a questão hídrica, a questão de temperatura, assim que se ultrapassam determinados limites, vai existir o sofrimento. Então, ou a gente planeja nossas cidades para um horizonte de 20, 30 anos, que já não é mais tão distante, né? Claro. E a gente precisa ver essa questão do aquecimento global, temperaturas de 40, 45 graus, elas estão ficando constantes, então ou a gente repensa a maneira... Eu acho que a melhor maneira de resolver o trânsito, pensar nas cidades, é ver também que a gente está numa transformação digital, da forma de trabalho, quando as pessoas estão cada vez mais tendo a oportunidade de trabalhar de casa. Em casa. Vender produtos pela internet, então tudo... quem sabe o dia da manhã? A gente não está mais se deslocando até o trabalho, mas a gente está resolvendo a mobilidade de outra maneira, que é não capacitando as ruas, mas diminuindo a necessidade de deslocamento. Certo. Eu vou fazer um intervalo e a gente já volta. Tem muita coisa para falar sobre a proposta que nós temos hoje no nosso programa, que traz o casal Walter Carlos Weingartner, que é engenheiro, a Carolina Viviane Nunes, que é arquiteta, e eles integram o Humanitas, que é uma empresa que presta assessoria, presta informações, leva a debate, leva a consciência e tenta replicar bons modelos de tornar uma cidade sustentável, que ela cresça dentro de parâmetros que preservem a humanização, esse tipo de coisa. Mas queria dizer para vocês que, agora recentemente, o município de Timbó criou algo bem bacana no Morro Azul, e aqui fica um convite ao turismo regional, às pessoas que vêm de outros estados. A hora que estiverem aqui no Vale Europeu, não deixe de conhecer o Morro Azul. O Morro Azul é um atrativo, é muito bacana, é muito lindo, é uma visão fantástica. Às vezes, num dia bem aberto, até o mar, é possível ver a Baía da Babitonga, no litoral norte de Santa Catarina. Mas agora, a administração municipal criou lá o Balanço do Infinito e o Totem em formato de coração no Mirante Sul, a área das antenas, e isso contempla uma visão espetacular até da cidade,
E as pessoas estão tirando fotos maravilhosas e usando o balanço do infinito, que é muito bacana, está suspenso lá. As fotos são incríveis. Já no Mirante Norte, a rampa do voo livre, lá foi reinstalada a luneta para observação do céu. E lá, sem a luminosidade artificial, você contempla o céu à noite aberta de uma maneira incrível. Então, é uma pegada bacana, queria destacar aqui, Timbó, convidando as pessoas para conhecerem esse pedacinho chamado Morro Azul. Vale muito a pena. Intervalo rápido, a gente já volta. Bork, cerveja artesanal de verdade. A pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Unimed. Quem escolhe viver bem, escolhe a Unimed. Tapioca, choperia e restaurante, a qualquer dia, a qualquer hora, é muito bom. Sicoob Eurovale. Maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Sicoob Eurovale. Timbonet, o principal portal de atualidades e informações do Médio Vale. Acesse timbonet.com.br. Farma Nova, cuidando de você e da sua família em todos os momentos. Instituto Vidas, excelência em qualidade, levando a saúde para mais perto de você. Cluque Contabilidade, dinamismo e experiência, uma das mais competentes equipes de contabilistas da região. Uniaselv Graduação em Pós. No EAD ou no presencial, a Uniaselv é a melhor escolha. De volta aqui na página 2, o programa Carlos Henrique, de 7 de setembro, dia da Independência. A gente está falando aqui de uma cidade melhor, de um lugar melhor para se viver. Estamos batendo um papo bem bacana com a Carolina Viviane Nunes e o Walter Carlos Weingärtner, que tem um trabalho voltado a levar esclarecimentos, informações, dicas, né, para o desenvolvimento de cidades melhores. E por isso a gente escolheu o tema como a cidade na velocidade do pedestre. Não propriamente nesse sentido, né? Uma forma de apenas de uma alusão a como uma cidade poderia dar vazão à utilização da bicicleta, que do pedestre mesmo, né? Que ele tivesse mais espaço, é mais ou menos isso, né? Essa é a ideia. Me diga uma coisa, Walter e Carolina, o modelo de planejamento atual, ele então é questionável? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente fala dessa coisa assim, é falta de planejamento. Claro, existe a falta de planejamento, mas eu acho que a gente também tem que se questionar qual é o modelo de planejamento. O que a gente tem como valor? Então, se eu tenho como valor quilômetros de asfalto, largura das avenidas, o que eu vou ter como resultado vai ser vidro fechado, vai ser carro. Esse é o modelo que eu quero? Então, quais são os modelos, quais são os ideais que essa cidade vai ter? Eu acho engraçado que, às vezes, assim, se falava assim, poxa, tal cidade agora tem sinaleira. Isso como um parâmetro de desenvolvimento urbano. Sim, sim. Então, assim, aquela cidade agora está ótima, agora ela tem sinaleira. Poxa, isso não é parâmetro de desenvolvimento? Então, quais são os critérios que a gente vai usar para substituir com vantagens esse tipo de critério que a gente tinha para falar de desenvolvimento? Embora há bem pouco tempo não tinha sinaleira nenhuma, agora já tem algumas também. Mas, na verdade, era um parâmetro utilizado. Mas, então, voltando à questão, a gente tem que questionar, então, o planejamento atual? Eu acho que até a Carolina estudou a questão do Hampshire, ali a gente fez a palestra falando lá da Alemanha, e que faltava um maior conhecimento do que é o termo qualidade de vida. Né? Acho que tu pode explicar isso. Assim como a gente tem o nosso IBGE aqui, nosso Instituto de Estatísticas, Sim. Na Alemanha também tem o seu Instituto de Estatísticas, e então eles têm os seus critérios próprios para determinar o que é qualidade de vida, porque é subjetivo, então o que é qualidade de vida? E daí o interessante é quando tu fazes a espontânea, o que é qualidade de vida? A pessoa vai falar sobre questões materiais, sobre ganhar dinheiro, e daí com dinheiro eu compro o que eu preciso. Certo. Só que daí quando entra a estimulada, a pessoa te pergunta, e saúde?
Putz, Você lembra da abertura do programa, agora há pouco, que eu falei sobre isso? Qual é o seu sonho de consumo, né? É o carro ou é saúde e bem-estar? Daí vai ter, começa a entrar saúde. Poxa, saúde é muito importante para a minha qualidade de vida. Daí entram as outras coisas, o espaço de lazer com a família. Uma coisa que a Alemanha se orgulha muito de ter bons índices dentro dos parâmetros dele, que é equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Só que começaram a entrar outros critérios, até como diferença salarial entre gêneros, diferenças salariais. Então tem lá os seus parâmetros do que é a qualidade de vida. E esse projeto que o Walter estava comentando ali de Essen, que junto com a reestruturação do Rio Hampshire, eles vão ter isso como um norte. Cidade para qualidade de vida. E isso como uma estratégia de desenvolvimento econômico baseada em valores ambientais e sociais. Vocês identificaram lá, por exemplo, a sociedade participando mais dos debates? Porque aqui a gente tem um modelo meio engessado de quando se vai a uma reunião de conselho, a maioria que vota é da prefeitura, as pessoas estão lá defendendo interesses corporativos, né? A gente nota isso muito flagrante, e a sociedade aparece, digamos assim, não que esses movimentos que eu citei não sejam da sociedade, fazem parte, mas a representatividade popular é muito pouca. As pessoas já vão a esses encontros sabendo que já está definida a pauta. E esse é um tipo que é nocivo nessa discussão, Walter, você entende isso? Eu acho que a gente está no meio, né, de um excesso de informação, que as pessoas às vezes não têm a consciência e não sabem se organizar até para exigir o que deveria ser importante para o interesse público. Pois é. Né? Os parques, essa qualidade de vida deveria ser pauta de discussão. Então a gente não consegue fazer frente à sociedade civil aos interesses de determinados agentes, né, industriais ou de desenvolvimento que têm um outro interesse, enxergam a cidade de uma outra forma. Então isso na Alemanha é mais equilibrado. As pessoas, né, pode te falar. É que eu acho que até mesmo o modelo de participação popular. Eu cheguei aí numa reunião sobre mobilidade, que então o palestrante, que era o secretário, foi lá resgatar os homens das cavernas. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Estou falando aqui no Brasil. Sim, sim. Então era o secretário falando lá de como que as pessoas se fixaram em cidades, mas era uma coisa, era para ser muito mais objetivo, era para falar sobre aquele plano de mobilidade Desvirtuou da por cidade. Completo. E daí tu vais na Alemanha, a gente participou, de muitas reuniões, como promover então essa gestão participativa e a participação das pessoas, né? Tinha uma que era extremamente interessante, que eram falas muito curtas, então eles chamaram especialistas de diferentes áreas que se prepararam para fazer uma fala de 5, 10 minutos no máximo, só que condensado, a pessoa é treinada para fazer aquilo, e ela vai dando os pontos mais importantes daquela área. Daí depois, isso durou pouco tempo, depois eles chamam as pessoas para fazer um passeio nesse ambiente. Porque o que acontece? Quando eu estou lá no auditório, tem algumas pessoas que, assim, eu sou uma pessoa que não levanto, não tenho vergonha disso, eu falo o que eu quero falar, não tem problema. Mas isso não é um parâmetro, claro que não. Isso não é um padrão. A maioria não coloca o seu ponto de vista. Exatamente. Daí quando tu chamas as pessoas para fazer um roteiro, e daí a pessoa que é da prefeitura, que é especializada em fazer essa parte e que ela está gerenciando esse projeto, ela vai estar lá ouvindo o que tu estás falando. Quando tu estás caminhando com uma pessoa num grupo, tu vai lá e fala, pô, e aqui, e lá? E é assim mesmo que acontece. E é assim que acontece. Então, assim, poxa, aqui tinha que ter um cuidado maior de acesso ao rio. Aqui, daí começam a surgir os interesses, né? Porque daí um lado tinha mais interesse em desviar mais água do rio para energia elétrica. Sim. O outro grupo queria preservação do meio ambiente, não queria nem que tivesse acesso humano ali, nem de cachorro, nem de pessoas, nada. Mas poxa, eu estou no centro de uma cidade, mas daí já vem alguém... Mas é um confronto de ideias que é salutar, né, Carolina? Só que tu conversando numa roda, caminhando... Então, eu acho que as pessoas, primeiro, a princípio, estarem ali, já é uma estratégia até de se ver quais são os interesses que estão em jogo. Elas precisam ver... Eu gostei muito disso aqui. Por exemplo, aqui em Timóteo tem um programa, a Prefeitura dos Bairros, acho bacana esse tipo de pegada, mas quem sabe prefeito e secretário sair com as pessoas circulando pelas ruas onde estão os problemas mais visíveis, digamos assim, né? E aí receber sugestão. A solução, bacana, ela vai isso. ser técnica, é lógico que claro. A solução... Agora, assim, o que as pessoas têm a dizer? Tem que saber interpretar também o que as pessoas têm a dizer. Né? E dar voz às pessoas, né? Empoderar elas, né? Dar voz às pessoas. De fato.
nas audiências. Queria falar de algo que a gente, antes da entrevista, conversou um pouquinho a respeito de algumas cidades no estado de Santa Catarina, são poucas ainda, mas eu já ouço falar disso há muito tempo. Elas têm cidades irmãs em outras partes do mundo. Às vezes acontecem competições, a ONU mesmo incentiva que haja, por exemplo, competição uma cidade contra a outra. Eu lembro aqui a nossa, contra cidades do interior do México, quase que do mesmo tamanho, incentivando o movimento, exercícios físicos, as atividades de movimento, enfim, buscando saúde, que eu acho bacana. Mas eu fiquei sabendo hoje, mesmo com o Walter e com a Carolina, que não é apenas um simbolismo você ter uma cidade irmã num outro país. Queria que vocês contassem isso, porque eu fiquei muito interessado em saber das cidades irmãs, como se faz esse tipo, como se une isso, como se forma essa amizade e que tipo de benefício tem, que eu achava que era só simbólico, agora vocês estão me dizendo que tem outras coisas. Eu também achava que era só simbólico. Até o momento que a gente começou a participar, né, do convênio aqui entre Blumenau e Weingarten. Weingarten, por acaso, uma cidade que tem o teu sobrenome. Que tem quase o meu sobrenome. Quase, é um pouquinho diferente. Que é o Jardim de Vinho e eu sou o jardineiro de vinho. Olha. Então eu tenho o ER no final. Certo. Mas é uma cidade muito pequena, muito interessante, e que na década de 70, eu acho que por intercâmbio de um professor que era alemão, que veio para cá, se começou a criar uma certa intercâmbio de ideias, de pessoas, que se formalizou, então, nessa parceria. Cidades co-irmãs. Nessa cidade co-irmãs. Então, eu vejo assim, essa possibilidade é um embrião que se planta, que não se sabe direito no que vai resultar, mas que vai resultar em oportunidades, né? Se pode, às vezes, criar uma área de livre comércio ou de incentivo de empresas da cidade aqui de Timbó, a se estabelecerem na Europa através da cidade irmã. Entendi. Né? E ao mesmo tempo a cidade lá, aqui em Timbó. Ou fomentar também intercâmbio de estudantes com diversas finalidades. Os italianos estão fazendo muito isso aqui na nossa região, as cidades como Rio dos Cedros, por exemplo, está com um intercâmbio muito forte com a região do Trento e agora já começa a se instalar de lá empresas aqui e, por certo, se houver interesse, se instalam lá. Então essa reciprocidade é muito interessante. Eu acho que o primeiro detalhe é ver o que são as similaridades, né, que as cidades possam ter. Então, achar pontos em comum e, olha, aconteceu agora em Lages, né? Em Lages, que esse convênio Serra Catarinense com a Serra de Portugal, ali com a cidade de Covilhã. Até estava ali com os nossos parceiros ali da Glóbulo semana passada, o filho do presidente, eles vieram aqui para assinar esse convênio, porque tem uma série de similaridades, assim, conversando, assim, poxa, parece que eu estou falando de Portugal, mas eu estou falando do Brasil, são os mesmos problemas, são os mesmos interesses, têm as mesmas vontades de mexer e planejar o seu futuro. Desenvolver turismo, a culinária, o leite de cabra. Então, poxa, o que a gente pode fazer Vamos fazer juntos e vamos fomentar essa integração. E todos têm um pouco a dar, e o intercâmbio entre crianças de colégio, né? A gente viu ali a experiência da cidade de Rolante, do Rio Grande do Sul, que o prefeito levou, eu não lembro qual era o número de crianças, mas assim, era um grupo de crianças que então foi lá conhecer a cidade na Alemanha. Uma cidade com a irmã dela lá. E daí volta para o Brasil. O que você sabe disso dos nossos municípios? Quem tem essa cidade com a irmã na Alemanha aqui da nossa região? Pomerode e Brusque. Blumenau, Pomerode e Brusque. Eu até procurei esse Timbó, vi que Timbó não tem a cidade co-irmã na Alemanha, mas pode fomentar isso. Eu acho que no Brasil devem ter umas 20 ou 30 cidades. No máximo? Mapeadas. Então é muito pouco. Na Alemanha. É uma coisa mais recente, então é um movimento que está acontecendo agora? Isso é uma tradição. Nas cidades na Alemanha, tu entra na cidade, tu logo vê uma placa onde tem geralmente tem mais uma cidade irmã por cidade, então são 3 ou 4, 5 cidades. Sério? Às vezes. Estão identificadas? Estão identificadas. Né? E então em Weingarten até tem uma solenidade que eles fazem em visitação de personalidades aqui da prefeitura. Quando estão em Weingarten, eles sobem a bandeira de Blumenau e tem toda uma cerimônia. Qual é a população de Weingarten, só para ter uma ideia? Eu acho que deve ser em torno de 30, quer dizer, 30 mil. É uma não necessariamente o tamanho faz elas terem amizade, serem irmãs. Não, era um professor que veio visitar e acabou criando um laço. Algumas cidades como Brusque, por exemplo, é o Kreis
Karlsruhe, que é uma cidade grande. Rio de Janeiro já tem uma cidade compatível em termos tamanho de de população, que Sim. é Colônia. Uhum. Quer dizer, essa coisa vocês enxergam como a ser fomentado, a ser incentivado. Claro, porque imagina, tu crias um interesse de um intercâmbio, a pessoa já se prepara com a língua. Então a grande barreira, eu acho que sempre é a comunicação. Língua, né? A comunicação. A língua. Então a gente tem essa vocação aqui da cultura alemã e italiana, por que isso não está na grade curricular dos entrando colégios? aos poucos, hein? Pomerode inseriu, Blumenau agora está inserindo. Está na hora de entrar. A pessoa não sabe nem falar o próprio sobrenome de maneira correta. Pois isso me incomoda demais. E eu tenho que te dizer também, eu sofri muito em aprender alemão no colégio. Quando eu voltei da Alemanha, eu já tinha esquecido um pouco. Sim. O português. Eu não tinha o objetivo. Por que eu vou usar o alemão? Então, quando tu crias um convênio e algumas facilidades, tu já crias um objetivo, um propósito para o estudo daquela língua. E aí traz a motivação, né? Traz a... Sensacional, empoderamento, né? Das crianças. Aqui fica já, hoje o programa está nesse dia de aniversário da independência do Brasil, incentivando aqui que os nossos legisladores, nossos executivos, nossos prefeitos de qualquer município onde pode estar assistindo o nosso programa, pensem nessa coisa, abrir essa comunicação com cidades europeias de um desenvolvimento diferente, de uma visão diferente, e aí estabelecer um intercâmbio. Por que não de gestão também, né? Claro. Por que não de gestão? É importante fazer esse intercâmbio, porque muitas das coisas que a gente acha que são naturais, na verdade, são culturais. Então, quando a gente conhece uma outra realidade que não encara com a mesma naturalidade questões que são culturais, tu já vai estar abandonando uma certa submissão a padrões estabelecidos. Entendi. Tu vais começar a enxergar as coisas de outra forma. Opa, pera lá, mas isso aqui que eu tinha como valor, para essa cidade já não é mais valor. Então a gente começa a perceber e o que a gente consegue trazer disso, dessas experiências para a nossa cidade. Certo. Eu vou fazer aqui um intervalo, mas antes chamando a atenção do seguinte, o CINV, que é o Consórcio Intermunicipal, que tem feito um trabalho bem interessante em vários campos, inclusive nessa questão ambiental, chama a atenção, e o SAMAI fizeram uma parceria e aqui foi instalado em Timbó o Ecoponto. O Ecoponto, alguns containers aqui numa determinada rua, ele serve para que as pessoas possam levar o lixo eletrônico. Essas sobras que a gente tem a cada dia, vão ficando obsoletas certas coisas, o lixo de eletrodomésticos que não funcionam mais, essas coisas não podem ser jogadas por aí. O Ecoponto é exatamente com esse objetivo. E lá tem uma pegada ainda interessante, até meia social. Por exemplo, um eletrodoméstico que esteja apresentando algum problema, mas que tem uma solução, ele às vezes até é consertado e levado para famílias que possam utilizá-lo uma vez mais. Pensando na sustentabilidade. Então, você que está aqui na nossa região, aliás, esse modelo está replicando por todos os municípios de alcance das ações do CINV, e isso é muito bacana, é o Ecoponto. Acostume-se a levar para lá esse tipo de lixo, as sobras de eletrodomésticos, esses que não funcionam mais, e o lixo eletrônico que a cada dia se avoluma. Tá certo? Deixa ele ocupar espaço na sua casa. Um rápido intervalo e a gente já vem com a última parte do programa Carlos Henrique de hoje, com esse casal maravilhoso, está trazendo aqui muito conhecimento e muitas sugestões bacanas através do Humanité, que é a empresa deles. A Carolina Viviane Nunes e o Walter Carlos Weingärtner estão sendo hoje os nossos convidados especiais aqui na página 2. Já voltamos. Linson, marca de valor e confiança em implementos rodoviários em todo o Brasil. De Krieger, o ponto certo da moda do Médio Vale do Itajaí para toda a família. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Marcel Alexandre, moda masculina para todos os momentos do dia. Krambeck, referência na distribuição de peças no Vale do Itajaí desde 1962. Couto Dedetizadora, segurança e qualidade no controle de pragas.
Sacolão JK, boa procedência e muita qualidade em frutas e verduras. De volta aqui na página 2, última parte, agora um jogo rápido para completar aqui a entrevista de hoje com o casal Walter Carlos Weingärtner e a Carolina Viviane Nunes do Humanidade. Olha só, eu queria até trazer nessa última parte da nossa discussão, Carolina e Walter, uma questão relacionada a um modal, né, que se adquiriu a partir da Revolução Industrial. A gente tem, parece ainda tudo muito restrito àquela mudança que aconteceu nos anos de 1940, 50, que foram muito mais fortes, né? Mas a gente mais sentiu, a humanidade sentiu mais. A gente ainda está naquela balada, a gente ainda não mudou. Que leitura dá para fazer disso, se a gente comparar? No começo do programa eu estava falando sobre essa questão de como a Revolução Industrial se materializou nas cidades, né? Sim. Então essa coisa da separação de funções, o domínio do homem sobre a natureza, a questão da escala, a questão da velocidade, foi tudo sendo a velocidade da máquina. Agora, como é que como é que seria esse, né, o momento de hoje, né? Antigamente tinha aquela questão que a família, ela tinha um modelo muito definido, o casamento era para a vida inteira, a pessoa entrava numa fábrica, ela trabalhava lá a vida inteira, assim como era o meio da produção ali, né, que era tudo muito linear, repetitivo. Sim. A carreira também era assim, a família também era assim, até a tua vida, como é que era previsível. Aliás, tudo era uma linha de produção. Exatamente, tudo era uma linha de produção e tudo era muito previsível, sabe? Hoje a gente não tem mais isso. As relações entre as pessoas mudaram, a gente tem novas configurações de família, entra numa empresa, logo já está na outra. Então, assim, as nossas cidades também vão começar a refletir valores diferentes dessa época. Quanto é que deu? Era multa do YouTube, era 200 milhões de dólares, que foi essa semana, quanto tempo era? 11 horas? 11 horas o YouTube ganha 200 milhões. Então, quer dizer, o dinheiro também está mudando de mãos. Olha só. O que eu estou querendo falar com isso assim. Antes tinha essa questão da indústria, da grande indústria, agora a gente tem uma outra coisa que é essa era digital. De serviços, né? E como é que vão ser essas cidades, né? Quais são os valores que essa cidade vai ter? A gente fala de sustentabilidade. Como é que a sustentabilidade vai se refletir nas cidades? A gente fala de cultura. Aqui, um dos valores da página 2 é a questão da cultura. Como é que essa cultura vai se refletir nas cidades? Fala de diversidade, de democracia. De emprego. De emprego. Como que tipo de trabalho? Que tipo de... O que vem por aí, né? Quais são os empregos que vão passar a ter no futuro? Como que as pessoas vão trabalhar? Será que elas vão todas se deslocar ao mesmo tempo para os mesmos lugares? Com certeza não, né? Então, eu sou engenheiro, eu acompanhei um pouco isso na VEG. A minha impressão é que se fazia motor elétrico todos iguais, né? Eu cheguei na VEG, são 15 mil itens que se fabricam. Nossa! Então, o lote médio, vamos dizer, das pessoas são 15 unidades. Então, se tem que preparar uma máquina para fazer 15 produtos. Entendi. Então, isso envolve toda uma tecnologia de montagem, de saber onde estão as peças e como é que vai enviar isso para o cliente, que não dá mais para fazer no papel. Isso é tudo informatizado. Então, se quer um operário que saiba traduzir essas informações e ser atuante na questão de escolhas, né? E também ser proativo, né? De ser uma pessoa que pensa. Eu vejo essa cidade do futuro muito mais integrada com a natureza, muito mais integrada com esse centro urbano na escala do pedestre. E eu vejo também os rios como um grande potencial, como essa ligação entre os centros urbanos. A tua visão é bem otimista, bem legal em direção à qualidade de vida, né? Sim. Que é o resumo de tudo, né? Que deveria ser o objetivo. E a gente não falou, sabe o que nós não falamos aqui hoje, falando da cidade na velocidade pedestre? A gente falou muito pouco do transporte público, quase nada. O transporte público que a gente sempre incentivou e que tem outros lugares que funcionam bem. As pessoas deixam os carros e utilizam o meio comum. Dentro dessa nova contextualização que acabamos de fazer aqui, nem o transporte público entra mais, né? Porque as pessoas vão se deslocar muito pouco, me parece. Acho que
as pessoas também fazem um deslocamento muito mais imprevisível do que o transporte público era planejado. Ah, claro. Então, claro. Eu vejo na Alemanha... Eles assim, de casa para a fábrica, mais ou menos assim, tu né? compras um ticket que ele é mensal, então tu pode fazer pequenos trajetos, então tu pode parar no meio. Isso é uma coisa que não se faz aqui hoje, né? Porque a pessoa não vai ter que comprar outro ticket. Então, tu teres um ticket que ele integra com trem municipal, com ônibus, com metrô de superfície, metrô subterrâneo. Então, né, te oferece uma possibilidade maior do que tu tens com carro. Porque com carro tu tem que achar estacionamento, tu tem que fazer compra e tu tem que voltar ao carro onde ele está, né? Então, quando tu tens esse ticket, tu pode pegar o ônibus aqui, depois andar a cidade e depois voltar para um outro lugar. Então, acho é um sistema que está em vigor lá e funciona e que a gente não tem. Né? E aí, subsídio para estudantes com transporte gratuito, né? Para determinados níveis de renda tem preços diferenciados. É que é interessante que às vezes se fala assim, mas subsídio para transporte público. É dinheiro público. Poxa, mas também é dinheiro público quando eu faço uma ponte, quando eu faço uma duplicação, isso também é dinheiro público. Se economiza de um lado, né? Se subsidia do outro. E eu falo sempre, o problema da mobilidade, do trânsito, que as pessoas querem entender, ele se resolve na necessidade de se locomover. Então, por que não dissipar o horário de grandes fábricas, né? Isso fez na VEG lá. Porque tem que acontecer tudo na mesma hora. Todo mundo na mesma hora e a cidade ficava um caos. Daí começaram a perceber, vamos liberar essa fábrica primeiro, depois esse galpão aqui, depois esse aqui. Daí resolveu. Então, hoje eu falo, se tu avaliares o que as pessoas se deslocam, o motivo do deslocamento, às vezes tu vai ver, é para ir comprar pão no centro. Então, se tu estiver nos bairros, né, levar a criança no colégio. Levar a criança no colégio. Sim. Essa semana ainda eu notei uma coisa assim, que foi muito... não sei se é uma nova realidade, mas aqui a gente sempre tinha nas nossas cidades, o Brasil de uma forma geral, a cidade se movimenta do primeiro dia do mês ao 10º dia do mês. Certo? Tudo parece que vai acontecer naquele período. Depois acaba a grana, o movimento diminui, as casas noturnas, restaurantes sentem o peso disso. Essa semana eu vi uma coisa, casas lotéricas mantendo um padrão normal de atendimento. Será que as pessoas já aderiram aos pagamentos online, utilizando as inovações tecnológicas? Eu vejo isso com bons olhos, então parece que a coisa está acontecendo já. E é preciso ficar de olho, o gestor público tem que acompanhar isso, né? É preciso também enxergar que as cidades podem se tornar lugares de falta de pessoas, né? Se for só a função comercial da cidade, eu acho que a gente pode estar fadado a comprar tudo pela internet e ver os produtos chegando por entrega de correio, de moto. Ou da impressora 3D, que faz na própria cidade. E as pessoas estarem ali nas suas ilhas de conforto, dentro das suas casas, né, consumindo entretenimento, e isso também é um receio. O segredo de tudo é ficar de olho, porque as coisas estão avançando muito rapidamente, né? Tudo está mudando muito rápido. Rápido também foi o nosso programa, chegando ao final. Antes de terminar, queria lembrar vocês aqui de Timbó, de Indaial, da região do Vale Europeu. Quero fazer uma graduação, dar os primeiros passos na carreira ou uma pós para brilhar no mercado de trabalho, seja no EAD ou no presencial, a Uniaselv é a melhor opção. A Uniaselv é a maior de Santa Catarina, já tem 470 polos espalhados em todos os estados do Brasil. Só a Uniaselv tem o EAD semipresencial de verdade. Você estuda de onde quiser, quando puder, e tem encontros semanais com tutor em sala, em todo o Brasil. Afinal, você aprende melhor com alguém do seu lado, não é assim? Na graduação presencial, você tem o apoio de professores com experiência de mercado e aprende na prática. A Uniaselv tem opções de cursos em diversas áreas de atuação, com certeza você vai encontrar aquele que está procurando também para você. Em Timbó e Indaial, graduação EAD e presencial é na Uniaselv. Mais informações 32819000 ou 0800 729 9009. Eu quero agradecer muito ao casal. Carolina, obrigado por ter vindo aqui. Que bom, é a segunda vez que a gente faz um programa com a Carolina presente, mostrando seu conhecimento, trazendo tantas inovações, tantas ideias boas também. E não só inovações, às vezes a gente cria momentos melhores resgatando o passado, né? Comportamentos antigos que eram mais lúdicos, digamos assim. E Walter, obrigado também por ter vindo aqui à Página 2, foi um prazer enorme. Vocês são um casal muito bacana de conversar, no sentido assim de aprimorar até o nosso próprio conhecimento. Valeu demais, fico grato.
Obrigada pelo convite. E continue esse trabalho maravilhoso aí, replicando coisas boas. Obrigado, Walter. A gente espera voltar a Timbó e ver uma Timbó mais viva, mais cheia de gente nas ruas, com mais alegria. Menos com mais, carro. Menos carro e mais tempo também. Pessoas com mais tempo. Uma cidade sem muito barulho também. E mais natureza. Essas motos te incomodam, não? As motos me incomodam muito. Não o fato das motos, o escapamento aberto das motos. Das motos não, o escapamento aberto das motos. Isso, poxa, quando é que vão tomar uma providência disso, né? A cidade aqui nossa tem uma lei que não permite carro de som. Olha só. Por outro lado, passam quantos carros com som muito alto? Que lei é essa, pô? Vamos botar para funcionar isso, gente? Olha, um grande abraço, bom final de semana a todos. Foi um prazer enorme estar com vocês nesse feriado de 7 de setembro. Hoje uma entrevista bem bacana falando de um futuro melhor, de uma vida melhor, de tempos melhores, de mais contato com a natureza, de um mundo mais sustentável. Um abraço a todos e até sábado que vem. Calhas Timbó, tecnologia e muita qualidade. Medical Core. Cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Lojas Hart, a família do Médio Vale já conhece. 9 décadas de tradição e história. HC Brasil, moda vibrante, confortável e atual para o dia a dia e ocasiões especiais. Pilates Estúdio Terapia. Faça Pilates para todas as idades. Promoção de saúde para corpo e mente. Aqua Fitness. As técnicas da natação com quem entende do assunto. Matrículas abertas. The Flash. Precisou? É urgente? Chame The Flash. Entrega com rapidez e segurança. Unifique. A tecnologia nos conecta. Conecte-se já. Você ouviu na Rádio Página 2 o programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para sua manhã de sábado. Um bom sábado para você e até breve.